meu processo criativo inicia a partir de um ponto que eu mesma crio. Eu mesma estabeleço os meus problemas e eu mesmo dou as respostas para ele. E isso se torna muito difícil, já que quem disse que as pessoas estão interessadas na sua visão de mundo? Quem disse que as suas ideias têm pertinência? O limite do artista é a morte. E eu acho que esse é o maior desafio do fotógrafo. É o maior desafio do artista. É como se a gente tivesse na nossa frente uma tela em branco. E essa tela em branco, ela precisa ser preenchida com algo que vai tocar as pessoas. Ou que vai trazer uma reflexão sobre algo. Mas outro grande desafio é que a gente nunca sabe se as nossas ideias são realmente fortes, se elas realmente vão tocar as pessoas, se elas realmente têm pertinência. E essa é outra grande busca de todo artista. Expressar um assunto que transforme mesmo a sociedade ou que nos transforme. Eu sempre parto de algo que me incomoda ou que me faz feliz, algo que eu quero mostrar para as pessoas e que me dê tesão, que faça eu vibrar quando eu estiver fazendo. Acho que também a gente não precisa ter tanto medo do que os outros vão pensar ou se vão nos criticar pelas nossas ideias, pela forma como a gente enquadra, como a gente compõe, ou mesmo como a gente edita. O artista, ele tem que ter segurança no que ele faz, tem que ter segurança no seu processo criativo e na sua construção da sua linguagem. Essa segurança, ela parte muito da sua qualidade técnica. Por isso que é importante que a gente estude fotografia, que a gente tenha domínio de composição, enquadramento, cortes, pois é isso que vai fazer com que a sua foto seja uma foto forte, que seja uma foto que transforme pessoas. E daí vem a parte de você colocar ali o tema que mais te incomoda ou que mais te satisfaz. A partir daí é só você seguir, assim, sem medo também do que os outros vão pensar sobre a sua visão de mundo. Não tem como a gente separar o processo criativo da nossa vida pessoal. Tudo que somos está envolvido dentro desse processo. Mas é importante que o artista tenha um momento de tranquilidade, um momento de serenidade, para ele poder refletir sobre os seus incômodos, sobre as suas dores, sobre os seus sentimentos. Por isso que a gente gosta tanto de viajar. Viajar faz com que a gente se sinta livre, que a gente espaireça, que a nossa mente fique vazia. E isso é extremamente importante
é o que normalmente faz com que eu tenha ideias grandiosas, assim. Eu sempre saio de uma viagem com grandes ideias. Então, acho que todo mundo tem que ter um tempo para viajar e para se encontrar consigo mesmo. Por eu ter uma formação artística, eu gosto sempre de anotar as minhas ideias, gosto de fazer rascunhos, gosto de fazer desenhos, aquarelas. É uma forma de poder concretizar as ideias que eu tenho. E a partir do momento que eu tenho essas ideias, eu também gosto de fazer pesquisas e buscar referências, né, do que já foi feito sobre aquele assunto. Não quero cair no erro de fazer o que já foi feito muitas vezes e achar que eu estou criando algo surpreendente, mas na verdade eu estou só repetindo um padrão, algo que já foi feito há muitos anos. Isso é o que os estudiosos do processo criativo chamam de fase da preparação. Antes de iniciar, de fato, a produção de fotos ou a produção de pinturas, de ilustrações ou de qualquer outra linguagem artística, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar sobre aquele assunto. Durante o meu processo de criação, eu gosto de visitar cidades históricas, gosto de fazer passeios por lojas de artesanato, gosto de visitar exposições, gosto de estar envolta à arte, assim. São sempre esses pequenos momentos que a gente consegue, às vezes, ter grandes ideias para o nosso projeto. Então, eu estou sempre atenta a tudo que me envolve, né? Tudo que me toca, que me provoca alguma emoção, algum sentimento. A verdade é que todo artista está em busca daquele momento da iluminação, que é o que a gente chama aí de satori, insight ou eureka, né? Encontrei o tema da minha vida. Então a gente está sempre buscando esse momento é um momento de extrema realização nosso, porque é a partir daí que a gente começa de fato a trabalhar, né? Então a gente tem que estar muito atento a esse momento aí, a esse insight. O interessante dessa fase de iluminação é que normalmente ela acontece em momentos em que a gente está desligado daquilo, a gente não está pensando no momento, não estamos pensando no projeto, não estamos pensando no tema, simplesmente acontece, né? Então, às vezes acontece aí quando você está tomando banho, quando você está fazendo exercício físico, está fazendo uma atividade manual, ou mesmo lavando uma louça, assim. Então, não tem... Normalmente, quando acontece o insight, o momento de iluminação, a gente está bem distraído, assim. Eu tinha um professor de matemática que ele falava que ele vivia resolvendo equações matemáticas durante o sono, assim. Ele se distraía, né? A mente, de certa forma, adormecia um pouquinho e nesse momento de relaxamento, ele, durante o sonho, resolvia as questões matemáticas. E eu acho que é bem isso mesmo, assim, a iluminação, ela vem nesses momentos de distração nossa, assim. A gente acha que o nosso cérebro ele está parado, que ele não está pensando mais sobre isso, mas o inconsciente está trabalhando, assim, está sempre desenvolvendo e pensando em ideias. Então, é interessante. Após o período de dormência das ideias, a gente parte para uma fase que é o que a gente chama de aquecimento.
No aquecimento é quando a gente começa a ter alguns insights do que a gente quer. Então a gente já tem algumas ideias daquilo que a gente quer trabalhar e a gente começa a colocar no papel todas aquelas ideias. O interessante é que você trabalhe com uma folha em branco e preencha ela completamente com ideias. Então eu costumo, pode ser um caderno pequeno ou grande, colocar tudo o que eu penso sobre aquilo nessa folha. Coisas boas e coisas ruins. Às vezes até um palavrão pode ser motivo de um insight, né, de uma ideia interessante para ser trabalhado. Então, após feito isso, esse preenchimento de ideias na folha, a gente vai organizar essas ideias, a gente vai catalogar essas ideias, né, separá-las em pequenos grupos. Né? Uma sugestão que eu sempre dou é de separar em blocos, né? Aqui deu muito objeto, nomes, adjetivos, né? Você separa essas ideias e depois você vai investigar o que cada um desses grupos eles querem dizer. Assim. Você vai buscar referência de artistas, de fotógrafos, reportagens, o que já foi dito sobre aquilo em outras áreas do conhecimento, enfim. E a partir daí você vai criando um repertório, você vai criando possibilidades de trabalho em cima disso. Quando um artista ele pensa demais sobre o mesmo assunto, durante muito tempo, ele acaba caindo na frustração. Né? A frustração ela é uma fase muito, extremamente comum no processo criativo. Né? Acaba que o artista ele fica tão saturado de ter pensado tanto sobre o mesmo tema, de ter buscado tantas referências, de ter buscado tantos artistas, tantos assuntos similares ao que ele tem estudado, que ele cai nessa frustração. Todo artista experiente, ele está acostumado com essa fase. Ele não tem medo da frustração. Ele já sabe que ele vai passar por essa frustração. Né? Ele já sabe que ele vai ter um momento do branco. Então, é interessante que a gente saiba que isso existe e que a gente saiba lidar com essa frustração. Né? Quando acontece a frustração, o ideal é que o artista ele mude o pensamento, que ele vá pensar sobre outros assuntos, que ele vá fazer outras coisas, vai buscar outras atividades, deixa o projeto que você está trabalhando em stand-by e vai pensar em outros projetos. Né? É interessante você trabalhar ao mesmo tempo com projetos diferentes. Eu acho que isso até alimenta a criatividade. Quando a gente faz isso, né, essa questão de deixar o projeto em banho-maria, em stand-by, a gente chama essa fase de incubação. A incubação, ela é, como o próprio nome diz, o mesmo processo de um recém-nascido incubado. Né? O projeto ele fica ali, de certa forma, adormecido, mas não quer dizer que você não está pensando sobre ele, não quer dizer que você abandonou aquela ideia. Só quer dizer mesmo que você deu um tempo, né? Você deu um tempo para que você volte a pensar sobre aquele assunto, para que você retome aos problemas, para que você retome as atividades. A frustração acontece também quando o artista, né, o fotógrafo, ele acaba se tornando o senhor das suas próprias obsessões, né? Ou seja, ele cisma que ele tem que fazer uma fotografia com um fundo infinito, mas naquele momento ele não tem a possibilidade de fazer essa fotografia com fundo infinito. E aí isso se torna um obstáculo tão grande, que ele se trava.
né, que ele próprio se boicota. Ele acaba se saindo daquela atividade ali frustrado. O interessante é que a gente não tem essas obsessões, que a gente não fique tão fechado, tão amarrado por ideias, né? A gente tem que saber que o projeto ele é totalmente mutável, né? Ele se transforma o tempo inteiro. Então, se não deu para fazer a fotografia em fundo infinito, vamos pensar em uma outra alternativa, vamos pensar em um outro fundo, ou mesmo buscar soluções talvez mais simples e mais viáveis para conseguir esse fundo infinito, né? Então, é importantíssimo que a gente saiba lidar com esses obstáculos e que a gente não se torne tão dependente das nossas ideias. Depois que a gente passa pela fase da incubação e em seguida a fase da iluminação, a gente cai na fase do aquecimento, né? O aquecimento, o que é? Depois que você já se saturou de pensar no mesmo assunto e você descansou daquele assunto, você vai voltar a trabalhar no tema, né? Ou seja, você vai ou de fato começar a trabalhar no assunto, né? Colocar em prática as suas ideias. No caso da fotografia, por exemplo, a fase do aquecimento poderia ser aquele momento que você vai fazer testes, que você vai experimentar fotografias, vai experimentar ângulos, enquadramentos diferentes, né, sobre o assunto que você escolheu. Ou mesmo uma situação de pesquisa, né? Você passa a pesquisar sobre o assunto. Tanto uma questão de buscar referências em outros artistas, fotógrafos, ou mesmo ler reportagens sobre o tema, ou buscar em enciclopédias sobre o assunto. Então é aquele momento que você vai retomar ao problema inicial, você vai voltar a pesquisar sobre ele, voltar a se alimentar sobre o assunto. Além do brainstorm, nós temos o reverse brainstorm. O reverse brainstorm nada mais é do que aquele momento em que você já sabe o que você quer trabalhar, você já sabe qual é o tema que você quer trabalhar, e você vai buscar respostas para os problemas que podem surgir a partir do momento que você começa a trabalhar com aquele assunto. Então, um exemplo aí que eu adoro dar em sala de aula, a questão de você imaginar que o problema que você tem é de você colocar um piano de cauda numa sala pequena. A gente começa a perguntar quais são os problemas que eu vou ter para colocar esse piano de cauda dentro dessa sala. Então a gente pode pensar, eu vou precisar quebrar uma janela, eu vou precisar quebrar essa janela, eu vou precisar contratar um guincho, né, para poder carregar esse piano de cauda para minha sala, né? Dependendo da janela e dessa quebra, eu vou precisar trabalhar com encanamento, porque no momento ali da quebra daquela janela, eu posso estourar um cano, né, dependendo da localização dessa sala. Eu posso estragar uma instalação elétrica, então eu vou ter que preocupar com instalação elétrica, encanamento, a reconstrução dessa janela. Vou precisar pensar na pintura, no cimento. Então eu penso quais materiais que eu vou precisar comprar para poder reformar essa janela, né? Eu vou arranhar o piso. Então, o reverse brainstorm ele é muito interessante, eu gosto muito de trabalhar nele. A partir do momento que eu já sei qual é o meu tema, eu já sei o que me espera, eu vou pensar nos problemas que essa escolha pode me ocasionar, né? Então é interessantíssimo isso, assim. É importantíssimo que a gente saiba o que nos espera, o que nos aguarda na execução desse projeto. Isso evita que você volte lá na etapa da frustração, né? Evita que você caia novamente numa frustração, num desânimo, numa desmotivação. Então, o processo criativo do fazer artístico, ele pode ser conferido em grandes fotógrafos, né, grandes artistas. O próprio brasileiro mineiro Sebastião Salgado
né? Ele se envolve tanto com a sua obra que influencia a própria vida pessoal dele, que a fotografia já mexeu com ele tanto, né? O motivo que ele fotografava mexia tanto com ele que ele chegou a adoecer por conta disso. Então ele teve que modificar a sua forma de fotografar para que ele pudesse realizar o seu trabalho sem se machucar tanto, né? E isso nada mais é do que envolvimento com o próprio trabalho, envolvimento com a própria obra. E o processo criativo ele não funciona apenas na prévia do projeto, ou seja, antes da execução dele. O processo criativo ele funciona também, ele deve funcionar durante a execução do projeto, porque faz parte do processo criativo o envolvimento com o seu projeto também. Porque muitos artistas eles interrompem o seu processo criativo ao meio e acaba que o que poderia vir a ser uma grande obra, um grande fazer artístico, ele pode ficar esquecido ao tempo. É notório aí entre os artistas, entre os fotógrafos, que eles conseguiram fazer com que as pessoas tomem nota do seu trabalho pela repetição do seu trabalho. Ou seja, é fundamental que o artista ele se preocupe com essa repetição, que ele faça e que ele mostre, não apenas um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, que ele faça aquilo ali com intensidade e, independente do tempo, ele consiga expressar todo o possível sobre aquele assunto que ele escolheu, até a exaustão. É fundamental que o artista ele verifique a ideia que ele teve, porque o artista ele trabalha com criação e a criação ela é muito abrangente. É muito difícil o artista ter uma grande ideia que nunca antes foi executada. Então é fundamental que o artista passe por esse processo de verificação da sua ideia, se é uma ideia viável, se é uma ideia coerente, mas a verificação é fundamental no trabalho do artista para que ele possa averiguar se aquela obra ela tem uma ideia que seja realmente única, que seja realmente interessante e, acima de tudo, que seja viável de ser executada. E é importante também que o artista ele tenha prazer em executar determinada obra. Uma coisa que acontece muito, né, com muitos artistas, já aconteceu comigo, com outros fotógrafos que eu conheço, né, com outros amigos, é o seguinte: você tem uma grande ideia, você elabora aquela ideia, você projeta aquela ideia e quando você vai executar a ideia de fato, aquela produção não é muito prazerosa, não é muito bacana de ser feita. Então é fundamental que o artista ele passe por esse processo de verificação também para ele compreender se aquela obra ela vai ser gostosa de ser executada, se ela vai ser interessante de ser executada, né? Se vai existir uma relação bacana do artista com a obra, né? Para não ficar uma coisa maçante, uma coisa, né, que por mais que estimule a criatividade, não vai estimular o prazer em criar, em produzir aquela obra de arte. Porque se você não conhece essas etapas, você pode simplesmente parar a sua criação no momento da frustração, por exemplo. Pode achar que isso é uma fase que não tem solução, que não tem um desfecho, que não vai passar, que ela é intransponível, né? Enfim, pode fazer com que você se boicote, que você se engesse e que o seu processo criativo não continue da forma como ele deveria continuar. É importante o artista tomar nota também que esse processo criativo ele não surge da noite para o dia. Não é simplesmente você gostar de algo que vai fazer com que você desenvolva algo bacana sobre isso que você gosta. Não é simplesmente gostar. Eu gosto de tango, mas não por isso eu vou dançar tango. Eu gosto de apreciar o tango. Isso é o que muitos artistas confundem. Eles acreditam que o fato de você gostar de um tema artístico vai fazer com que ele desenvolva uma grande obra sobre aquilo ali, né? Mas a gente tem que saber diferenciar isso. E leva-se tempo. Não é algo que você vai diferenciar da noite para o dia. Eu acho que essa percepção sobre o que você, como artista, realmente gosta, ela leva um tempo para ser internalizada e para ser conscientizada. Eu acho que não somos nós, fotógrafos, que procuramos a fotografia. É ela que nos congela, é o motivo que nos congela. Nós estamos sempre à caça de boas fotografias, mas quando a fotografia acontece, o que está acontecendo ali é um diálogo do motivo, do sujeito, da situação com o próprio fotógrafo. Então não é você que congela a situação, é a situação que te congela. É a situação que faz com que você tenha um olhar diferenciado para aquilo ali e faz com que o fotógrafo ele dialogue com a situação. Ao longo da minha carreira como fotógrafo, como artista,
eu já presenciei e vivenciei vários processos criativos. E o que eu posso dizer é que toda vez que o artista ele se envolve de maneira intensa, de corpo e alma, visceral com o seu processo criativo, o projeto ele tem tudo para atingir a sua máxima magnificência. Claro que o que falamos até aqui foi baseado em teorias sobre o processo criativo e criatividade, ou mesmo em relatos pessoais. Mas o fato é que na hora da falta da criatividade ou na hora da frustração, às vezes o que a gente precisa para colocar os nossos sentimentos no lugar é de um bom chocolate quente.